Bom, fazendo um exercício aqui utilizando a equação cúbica, mais precisamente Peng-Robson, por meio dessa equação cúbica, a gente tem que achar os volumes de líquido saturado e vapor saturado para um fluido. Aqui no caso a gente vai usar amônia, certo? Então, NH3 pede o quê? Para calcular o volume de líquido saturado e volume de vapor saturado a uma dada T, ou seja, de 5 graus, que é 278,15 kelvins, utilizando o Peng-Robson, né, que é uma equação cúbica. Eu vou colocar aqui que, de forma geral, uma equação cúbica é dada por P igual a RT sobre V menos B menos 1A de T, tudo isso por V mais epsilon B, que multiplica V mais sigma B, certo? Para Peng-Robson, né, que é um modelo aí de uma equação cúbica, a gente tem que o epsilon e o sigma valem o seguinte: o epsilon vale 1 menos raiz de 2 e o sigma vale 1 mais raiz de 2. A gente tem que, de forma geral, o A de T vale o φ, R quadrado TC quadrado sobre PC, que multiplica um alfa de T. A gente tem que o B vale ômega, RTC sobre PC. E a gente tem que o alfa, que é uma expressão que depende da temperatura, é dada por 1 mais. Aí a gente tem uma função que depende do fator acêntrico, certo? Que multiplica 1 menos raiz de TR, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Lembrando que TR é T sobre TC. Como a gente tem uma T, ou seja, 278,15, a gente é capaz de calcular TR. E essa função aqui, que depende do fator acêntrico, a gente pega numa tabelinha lá que vocês têm acesso, certo? Aí, com esses dados, a gente consegue calcular os parâmetros. Então, aqui, vou colocar aqui em cima, a gente calcula o alfa para 278,15, que tem uma formulinha lá, né, que eu escrevi aqui embaixo, que é 1 mais essa função vezes 1 menos TR, elevado a meio, tudo isso elevado a 2. O alfa, ele deu aproximadamente 1,2737, né? E com o alfa a gente é capaz de calcular o A nessa temperatura, 278,15, que é de aproximadamente 5,873978,073. É um número meio grande mesmo, porque está tudo elevado ao quadrado ali, né? O R e o TC. E lembrando que o R a gente utiliza, né? O R a gente utiliza sempre 83,14 bar centímetro cúbico por mol Kelvin, porque depois a gente vai ver que para calcular o volume, né, a gente tem que utilizar o R como 83,14, porque a gente chuta valores de V como sendo centímetro cúbico por mol, certo? Aí aqui, por fim, a gente calcula o B, que não depende da temperatura, né? A gente vai chegar num valor de 23,2641, certo? E com esses parâmetros, então, a gente é capaz de montar essa equaçãozinha aqui, certo? Para de fato calcular os valores, né, para os volumes que a gente quer. Bom, aqui eu vou desenhar o diagrama PV para a gente visualizar melhor as coisas. Vamos desenhar aqui direitinho. Diagrama PV. Aqui o P. Bom, o que acontece? Aqui a gente tem a TC, a temperatura crítica do fluido, né? Não ficou muito, né, certinha, mas tudo bem. Aqui a gente tem a outra isoterma, que é da nossa T que a gente tem, certo? Que é a T de 278,15 kelvins. E o que a gente tem que saber também? A gente tem que saber essa pressãozinha aqui, que é a pressão de saturação nessa temperatura, porque a gente quer calcular volume de líquido e de vapor saturado. E para isso a gente precisa saber da pressão, né? Eu tentei procurar no Van Ness, por exemplo, os parâmetros do Antônio para a gente calcular, eu não achei, né? Porque estava fora do limite, se não me engano, da temperatura, né? Do intervalo. Mas eu achei numa tabela que a Psat, dada em bar para essa temperatura, ela é de 5,1575 bar aproximadamente, certo? Bom, tendo esses valores, a gente é capaz então, eu vou montar aqui, de calcular os volumes, né? Para calcular o volume de líquido saturado,
O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer iteração, certo? Então aqui eu vou montar uma tabelinha de pressão e volume, certo? Então eu vou estar atacando valores de volume para tentar chegar na pressão de saturação, certo? Centímetro cúbico por mol aqui, é isso. Bom, então beleza, né? Primeiro, qual que vai ser meu chute inicial? Chute inicial para líquido. Eu uso como V, aqui eu vou colocar V0, né? De líquido saturado, como sendo um B mais 10, por exemplo. Certo? Aproximadamente aí, sei lá. O B é o valor do parâmetro da cúbica, certo? Então, por exemplo, eu poderia chutar primeiro, né? Como foi 26 ali, meu valor do B, eu poderia, 23, né, no caso, poderia chutar como sendo 30, por exemplo, centímetro cúbico por mol, certo? Esse valor de 30 centímetro cúbico por mol, eu coloco aqui nessa equação. Então, nesse V, eu coloco 30, certo? E daí, como a gente calculou o A, como a gente calculou... a gente tem o epsilon, o B, né? A gente consegue calcular a pressão para esse volume, certo? E daí a gente vai vendo se essa pressão está chegando perto dessa Psat aqui de baixo, entendeu? Então vamos lá, eu vou chutar 30 centímetros cúbicos por mol. Aí na calculadora a gente vai ver quanto que vai dar essa pressão, certo? Enquanto eu chuto 30, eu tenho uma pressão de 59,5857 bar. O que isso quer dizer? Ou seja, uma pressão muito grande. Para eu diminuir a pressão, porque tem que chegar numa pressão de 5,1575 bar. Então, para eu diminuir a pressão, ou seja, eu estou aqui nessa isoterma aqui, certo? Para eu diminuir a pressão, eu tenho que fazer isso aqui com o volume. Eu tenho que vir para cá, ou seja, eu tenho que aumentar o volume para a pressão diminuir para chegar mais perto de 5,1575 bar. Certo? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar 33 centímetros cúbicos por mol. Aí, na calculadora, a gente dá um calque, né? Aqui no V, a gente bota o X na calculadora e vai dando calque para os valores de X, né? Que são os valores do volume que a gente está chutando. Então, quando eu boto 33, eu tenho uma pressão de menos 463,3713 bar. Ou seja, é uma pressão negativa. O que eu tenho que fazer para voltar, para aumentar? Eu tenho que diminuir o volume. Isso é normal acontecer, né? Pressão negativa, porque na região de líquido tem uma variação gigantesca de pressão para uma pequenininha variação de volume, certo? Então, para eu aumentar a pressão, eu tenho que diminuir o volume agora. Então, por exemplo, eu vou botar 30,15 bar, que dá 15,4759 bar, certo? O que aconteceu? Eu aumentei a pressão, só que eu tenho que chegar em 5,1575, então eu tenho que diminuir agora a pressão, certo? Porque de negativo eu fui para 15, eu aumentei, só que agora eu tenho que diminuir um pouco para chegar para 5,1575. Então, para diminuir, eu tenho que fazer o que com o volume? Aumentar. E daí eu chego para 30,1865, que me dá uma pressão de 5,1615 bar, que é uma pressão bem próxima da que a gente tem, né, da Psat. E beleza, a gente tem esse volume aproximado, né, de líquido saturado, que é de 30,1865 centímetros cúbicos por mol. Não precisa ser exato não, viu? Então beleza, a gente achou o de líquido. Bom, para a gente achar um volume de vapor saturado, a gente vai montar a mesma tabelinha de pressão aqui em bar para cada volume que eu chuto em centímetro cúbico por mol. Aqui no caso para vapor, o meu volume inicial para vapor eu chuto como sendo um volume de gás ideal, na T e na P, certo? Então, eu chuto o valor aqui, o V0 de vapor saturado, como sendo, né, o RT sobre Psat, certo? O T eu tenho, né, de 278,15 e o Psat que eu tirei da tabela, né? Aí me dá um valor de 4483,84
centímetros cúbicos por mol. E quando eu dou o cálculo na calculadora, eu tenho uma pressão correspondente de 4,8952 bar. Ou seja, está bem próxima dessa pressão, né? Porque repara aqui, ó, aqui no diagrama, eu tenho aqui o volume de líquido saturado e o volume de vapor saturado. Nesses dois volumes a gente tem a mesma pressão, certo? Porque estamos aqui, ó, nesses pontos aqui, nessa horizontal, a gente tem a mesma pressão, certo? Então estamos chegando perto. Eu tenho que aumentar um pouco a pressão. Se eu tenho que aumentar um pouco a pressão, eu tenho que diminuir um pouco o volume, certo? Porque aqui no caso, o meu ponto, por exemplo, nesse ponto inicial que eu chutei, eu posso estar aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. O que eu tenho que fazer para esse ponto chegar nesse ponto aqui? Eu tenho que diminuir o volume, certo? Para 4.243 centímetros cúbicos por mol. Quando eu chuto isso e dou calque, eu tenho uma pressão correspondente de 5,1575 bar. Ou seja, bateu exato, né? Então eu tenho que um volume de vapor saturado é aproximadamente 4.243 centímetros cúbicos por mol, certo? Então achamos dois volumes, de vapor saturado e de líquido saturado.